A dança invisível da energia, compreendendo a propagação de calor. Você já parou para pensar como o calor da sua xícara de café chega até suas mãos? Ou como o sol consegue nos aquecer, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância? A resposta está na física. O calor, essa energia que a gente tanto valoriza em dias frios, se desloca de um lugar para outro por três processos principais: condução, convecção e radiação. É como se a energia térmica estivesse em movimento o tempo todo, passando de um corpo para outro, buscando sempre o equilíbrio. Entender esses processos é importante, e não só para mandar bem no vestibular e no Enem. Conhecer como o calor se propaga ajuda a entender coisas práticas, como o funcionamento de uma panela de pressão, como os painéis solares geram energia e até como o ar-condicionado deixa nossa casa fresquinha no verão. Então, bora preparar os neurônios, porque vamos mergulhar de cabeça nesse universo fascinante da propagação de calor. Seção 2. Condução. Calor em movimento através do toque. Imagine que você está na cozinha, preparando aquela pipoquinha na manteiga para assistir um filme com a galera. Você coloca a panela no fogão, a chama aquece o metal, e em pouco tempo, o fundo da panela está super quente, certo? Mas como o calor da chama chega até a manteiga e ao caroço de milho para fazer virar aquela pipoca deliciosa? A resposta é simples: condução. A condução é o processo de transferência de calor que acontece quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato direto. É como se a energia térmica fosse passada de molécula em molécula, como um bate-papo molecular. No caso da panela, as moléculas do metal, ao serem aquecidas pela chama, começam a vibrar mais rapidamente e essa vibração é transferida para as moléculas do caroço de milho, aumentando a temperatura da mistura. E a condução não serve só para fazer pipocas. Ela está presente em diversas situações do nosso dia a dia, como quando usamos uma panela de ferro para cozinhar, quando sentimos o calor do asfalto nos pés em um dia quente ou quando passamos roupa com ferro de passar. Seção 3. Convecção. Ondas de calor em fluidos. Imagine agora aquela sensação gostosa de se refrescar em um lugar com ar-condicionado ligado em um dia quente de verão. Pois é, a convecção é a grande responsável por espalhar o ar fresquinho pelo lugar. Esse processo de propagação de calor acontece em fluidos, como líquidos e gases, e é caracterizado pelo movimento ascendente e descendente das moléculas. Funciona assim: quando um fluido é aquecido, suas moléculas se agitam e se afastam, tornando-o menos denso. Essa porção de fluido mais quente e menos densa tende a subir, enquanto a porção mais fria e densa desce, criando um ciclo contínuo de movimento, chamado de corrente de convecção. É exatamente isso que acontece com o ar-condicionado. O ar frio, mais denso, desce e empurra o ar quente para cima, criando uma corrente que refrigera o ambiente. E a convecção não para por aí. Ela está presente em diversos fenômenos naturais, como na formação das brisas marítimas, na circulação da água quente em uma panela, e até mesmo no movimento do magma no interior da Terra. Convecção forçada. A convecção forçada ocorre quando um fluido, como o ar ou a água, é movimentado por um agente externo, como um ventilador, uma bomba ou até mesmo o vento, em vez de se deslocar apenas por diferenças naturais de temperatura. Enquanto na convecção natural o fluido se move espontaneamente devido ao aquecimento, na convecção forçada, esse movimento é induzido artificialmente, acelerando a transferência de calor. Por exemplo, imagine o ar parado em sua sala. Se não houver ventilador, o calor do seu corpo aquecerá o ar ao redor e criará uma leve corrente ascendente, ou seja, uma convecção natural. Mas esse processo será lento. Porém, com o ventilador ligado, as pás empurram o ar com força, removendo rapidamente a camada de ar quente próxima à sua pele e substituindo-a por ar mais fresco. Esse movimento intensificado aumentará a troca de calor, resfriando seu corpo muito mais rápido. A convecção forçada não está apenas nos ventiladores. Ela também se encontra nos sistemas de refrigeração de geladeiras e computadores, que usam ventoinhas para dissipar o calor dos componentes. Nos radiadores dos automóveis, que resfria o líquido de arrefecimento com a ajuda de um ventilador e do movimento do veículo. Na indústria, caldeiras e trocadores de calor empregam bombas para circular fluidos, otimizando processos térmicos. E na climatização, os condicionadores de ar forçam a circulação do ar para resfriar ou aquecer ambientes rapidamente.
Seção 4. Radiação. Calor viajando através do vácuo. Vamos refletir agora como o Sol consegue nos aquecer se ele está a milhões de quilômetros de distância, sem nenhum contato direto com a Terra? Se você pensou na radiação, acertou. Esse processo de propagação de calor é o único que não precisa de um meio material para acontecer, ou seja, o calor viaja através de ondas eletromagnéticas, como a luz. É como se o Sol estivesse enviando raios de calor que viajam pelo espaço vazio e são absorvidos pela Terra, aumentando sua temperatura. E a radiação não é somente exclusividade do Sol. Todos os corpos emitem radiação térmica. Inclusive nós. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a quantidade de radiação emitida. É por isso que sentimos o calor de uma fogueira mesmo à distância. Seção 5. A importância da propagação de calor. Do cotidiano à tecnologia de ponta. A compreensão da propagação de calor é fundamental para diversas áreas do conhecimento e para o desenvolvimento de tecnologias que facilitam a nossa vida. O isolamento térmico em uma casa é uma técnica utilizada para reduzir a transferência de calor entre o ambiente interno e externo, mantendo a temperatura interna mais estável e confortável. Ele serve tanto para conservar o calor no inverno quanto para bloquear o calor excessivo no verão, melhorando a eficiência energética da casa e reduzindo custos com aquecimento ou resfriamento. Os isolantes térmicos são materiais que possuem baixa condutividade térmica, ou seja, dificultam a passagem de calor. Eles funcionam criando uma barreira que impede a troca de calor por condução, convecção ou radiação. Esses materiais são geralmente leves, porosos e cheios de ar, pois o ar é um bom isolante térmico. Alguns materiais comuns usados em isolamento térmico são o isopor, a lã de vidro e a cortiça. Nas grandes cidades, a convecção é um fenômeno muito importante para a dispersão dos poluentes atmosféricos. Os gases eliminados pelos veículos automotores e pelas indústrias, que estão mais quentes que o ar das camadas superiores, sobem e se diluem na atmosfera. No inverno, entretanto, é comum o ar poluído próximo ao solo estar mais frio que o ar puro das regiões mais elevadas. Desse modo, deixa de ocorrer a convecção, provocando o aumento da concentração dos poluentes no ar que a população respira, com graves consequências, sobretudo para crianças e pessoas idosas ou doentes. Essa ocorrência recebe o nome de inversão térmica e pode ser agravada na ausência de ventos e de chuvas. A termografia é uma técnica muito utilizada atualmente na medicina e na indústria. Ela consiste na obtenção de imagens chamadas de termogramas, por meio de termovisores, que são câmeras especiais que captam as radiações infravermelhas emitidas pelos objetos. A análise do termograma possibilita identificar regiões de diferentes temperaturas em um objeto. Desse modo é possível diagnosticar, por exemplo, um processo tumoral, pois a temperatura das células cancerosas é diferente da apresentada pelas células normais do mesmo tecido.